Iniciaremos agora a apresentação do projeto interdisciplinar do curso de Engenharia Civil, na modalidade EAD, quarto período. Olá pessoal, estamos aqui para apresentar nosso trabalho do PIC. O título do nosso trabalho é A importância da geologia de engenharia para as obras de engenharia civil. Exploração de minérios, rocha. Os integrantes do grupo são eu, Andrew Jonatas Marques, Ariana Miriam Pereira, Gabriel Toledo Marcondes Couto, Kaline Lobato da Silva e Luciana da Conceição Lourenço. Introdução. A geologia é o estudo da origem, da estrutura, da composição e das transformações da Terra. O estudo inclui ainda a análise da topografia do terreno, as erosões, as desertificações, os fósseis e os minerais contidos no solo. Existem 5 fatores que são responsáveis pela mudança e formação do solo. São eles: o material de origem, o relevo, o clima, os organismos e o tempo. Mineralogia é a ciência que estuda a natureza e formação dos minerais, englobando as propriedades físicas, químicas e físico-químicas dos mesmos, bem como a classificação e descrição das espécies minerais. Meu nome é Kaline e eu vou falar sobre as rochas. As rochas compõem a parte resistente do planeta. Sua origem depende do tipo de rocha. Elas são um tipo de material sólido composto por um ou mais minerais. As rochas são classificadas em 3 grupos. O primeiro grupo é as rochas magmáticas. As rochas magmáticas ou ignéias resultam da solidificação do magma e por isso são consideradas rochas primárias. Neste grupo se encontram as rochas plutônicas, exemplo, diorito, gabbro e sienito, as rochas vulcânicas, exemplo, basalto, riolito e granito, e as hipoabissal, exemplo, apto, diabásio e pegmatito. O segundo grupo são as rochas sedimentares. Segundo Carvalho, são formadas com desgastes de outras rochas. Elas ficam na superfície da Terra, onde a pressão e a temperatura são menores. Exemplo das rochas sedimentares são o carvão mineral, gipsita, evaporito, calcário, entre outras. O terceiro e último grupo são as rochas metamórficas. As rochas metamórficas se formam através de outras no núcleo da Terra, onde a pressão e a temperatura são altas. As rochas existentes nesse grupo são mármore, quartzo, xisto, filito e gneiss. Rochas gneiss. Segundo Bayer e Peters, a rocha gneiss é considerada uma das rochas mais antigas do mundo. O Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, por exemplo, é uma composição rochosa de gneiss. Deer explica que a estrutura da gneiss é mesclada de claro e escuro. Isso permite o rompimento das rochas. As rochas gneiss contêm minerais em suas faixas milimétricas. As faixas escuras contêm xistosas, moscovita, biotita e às vezes piroxigênio. Nas faixas claras contém quartzo e feldspato. É caracterizada pela sua resistência à abrasão, compressão e não reagem com ácido. Eu sou Luciana e vou falar sobre materiais e métodos. Esta pesquisa foi construída através de bibliografias e visita no local, no período de final de setembro a início de outubro de 2017. Este trabalho tem a finalidade
de demonstrar a importância da rocha na construção civil. Escolhemos como fonte de pesquisa a pedreira Duro na Queda, que está localizada no bairro Faisqueira, na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. A pedreira conta atualmente com uma equipe de 60 funcionários, distribuídos em diversos setores da empresa. A sua área de exploração é de 39,21 hectares, onde ocorre a extração, produção e a comercialização de alguns agregados para a construção civil, tais como brita 0, brita 1, brita 2, brita 3, rachão, pó de pedra e pedrisco. A sua produção mensal é um valor aproximado de 100 mil toneladas de agregados, retirados de uma área de 6.600 metros lineares. A principal rocha extraída no local é a rocha Guinais. O processo de extração da rocha Guinais é realizado a céu aberto. Para a preparação da frente de lavra, é realizado o decapamento da rocha, que implica em remoção de aproximadamente 1 metro de solo, poucos centímetros de rocha fortemente intemperizada e a vegetação de capim sobreposta. Este trabalho é executado mecanicamente, utilizando-se um trator de esteira, pá carregadeira e caminhões basculantes. O próximo passo é a perfuração e detonação da rocha. Na parte plana do maciço rochoso, já decapeada, é feita a demarcação e perfuração para sua detonação, visando obter fragmentos da rocha com tamanho de até 1.060 milímetros, abertura de alimentação, na dimensão maior. Requisito básico determinado pelas características do britador primário, na entrada da usina de beneficiamento. O plano de fogo deverá ser executado de modo a apresentar um rendimento de cerca de 90% de blocos de rocha com dimensão de até 1.066 milímetros. Os 10% restantes serão reduzidos para dimensões menores com o uso de rompedor, marreta ou até fogos secundários, fogaços, dependendo do tamanho resultante do fragmento rochoso. A próxima etapa é o carregamento e transporte do material fragmentado para a usina de britagem. Com o uso de uma carregadeira, executa-se o carregamento dos caminhões que fazem o transporte do material desmontado até a usina de britagem, realizando a limpeza da bancada. A usina de britagem é constituída por alimentador vibratório, britador de mandíbula, calha vibratória, peneira vibratória inclinada de 2 decks, britador cônico e peneira vibratória inclinada de 4 decks. A transferência do material entre os equipamentos para as pilhas é feita com o uso de 10 correias transportadoras, variando de 6 a 34 metros de comprimento. Nesta usina ocorre britagem, rebritagem e peneiramento. Após todo este processo, os produtos são encaminhados para o pátio de armazenamento em pilhas separados por granulometria, até a sua comercialização. Olá, eu sou a Ariana e irei apresentar o resultado e discussão. Segundo a norma NBR 7211 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, os diferentes tipos de brita são classificados de acordo com a sua granulometria, ou seja, o tamanho dos grãos. Bernoussi 2006 explica que temos o pó de brita, a brita 0, a brita 1, a brita 2, a brita 3. Cada um desses tipos tem uma função específica na construção civil, seja para a fabricação de concretos, pavimentação,
construção de edificações ou de grandes obras, como ferrovias e túneis. Na brita zero, por suas dimensões serem reduzidas, é bastante empregado na fabricação de vigas e vigotas, lajes pré-moldadas, tubos, blocos de concreto intervasados, jateamento em túneis e acabamento em geral. A brita 1 é a mais utilizada na construção civil, em colunas, vigas e lajes. Atualmente, essa é a brita mais encontrada em concretos. A brita 2 é utilizada para concretos que exigem mais resistência, assim como a construção de fundações e pisos mais espessos. A brita 3 é muito grossa e pouco usada na fabricação de concreto. Ela é ideal para aterros, lastros, ferrovias e drenos. Com a elaboração deste trabalho, foi possível explorar mais de perto os tipos de rocha e suas classificações, ficando mais fácil de decidir qual tipo de agregado utilizar em cada tipo de construção. Focamos o estudo na rocha gneiss por ser a mais explorada na pedreira dura na queda. Ela é uma rocha muito bem aceita em diversos tipos de obra, desde a construção de casas e edifícios, como também na construção de rodovias como a pavimentação. Por ser um agregado de alta resistência e adapta a obras que necessitam de uma maior durabilidade. Através deste estudo, identificamos a rocha gneiss sendo uma matéria-prima fácil de ser encontrada na região do sul de Minas e muito bem aceita pelas obras de construção civil, por causa dos seus benefícios, qualidade e custo. Meu nome é Gabriel. Então a gente chega aí no momento final da nossa apresentação e o que a gente consegue notar, o que a gente consegue concluir? Que a geologia e engenharia é muito importante nas obras de engenharia civil, pois nos trouxe a possibilidade de engrandecer nossos conhecimentos, com esse estudo que a gente teve, deu a oportunidade de observar de perto como que é feito o processo da brita, né? Desde sua extração, comercialização, e também com a nossa vasta pesquisa biográfica, a gente pôde agregar muito mais nosso conhecimento, né, a respeito dessas diversidades das rochas, suas características e sua aplicabilidade nas obras, num agrupado total aí no ramo da engenharia civil. A rocha gneiss foi nosso foco principal nesse estudo, sendo uma das rochas mais comercializadas na região do sul de Minas, para a construção de obras civis, pois há uma maior facilidade de ser encontrada, pois se trata de uma rocha que se adapta a diferentes tipos de construção. Seu elevado poder de resistência faz com que a mesma seja aceita em obras de pavimentação de rodovias, pois são obras que necessitam de materiais de boa qualidade e dureza para suportar sua carga diária de tráfego. Além disso, a gneiss também é aceita em diversas obras da construção civil, casas, prédios, shoppings, aeroportos, entre outras. Em resumo, ela acaba aí se destacando muito mais do que as outras rochas, né, por sua aplicabilidade e dureza.